eu gostaria que você prestasse atenção numa coisa. Mas qual é, minha gente, na realidade, a nossa diferença? E a independência do Brasil? O maior sistema de comunicação do país apoiando um candidato que atendia às expectativas das pessoas. Isso é absolutamente sensacional, né? Na minha opinião, por querer ou sem querer, a Rede Globo não refletiu apenas a vantagem que o Collor tinha obtido, como multiplicou aqui. Na época, tinha um oligopólio de comunicação no país. Já tinha o Estadão, já tinha a Folha, já tinha o Globo. O cara era candidato de um partido inexistente, governador de um estado inexistente, e ninguém conhecia fora do eixo Nordeste, ali, mal e porcamente. E não tinha nada, história na vida política. Como escapar aos fatos? Naquele momento, a Casa Grande queria que ganhasse o Collor. Ponto. Você pilotar um debate em rede nacional com as 4 principais redes e que está decidindo os destinos do país, por mais que você seja profissional, por mais que você tenha calma, por mais que você tenha autocontrole, realmente é emocionante. Tem uma parcela muito grande de emoção. Qualquer deslize meu, qualquer loucura minha, qualquer bobeira, podia ter consequências muito graves. A mídia no Brasil sempre serviu ao poder. Sempre, sempre. Nunca houve qualquer tipo de flexão ou resistência. Ao transmitir o encontro dos presidenciáveis, a televisão cumpriu mais uma vez o seu papel na democracia. Ter participado daqueles momentos em que a televisão foi confirmada como o principal veículo no principal processo da democracia, que é a eleição, é algo que muito nos orgulha. Tem a ver muito mais com o próprio sistema Globo, né? E a família do Collor tem a Globo de Alagoas, né? E desde sempre. Então, tinha também essa questão empresarial ali no meio, muito próximo e tal. O Lula saiu muito mal no debate, muito. Não sei se ele estava nervoso, o Collor era um cara dono de veículo de comunicação, estava muito mais treinado para falar na televisão, etc. Então, e no sábado passou a edição, que foi o Roberto Marinho que mandou fazer, né, contra o Lula, a favor do Collor. Eu queria saber do outro candidato. O ex-governador Brizola está mentindo? Ou o seu candidato a vice-presidente é realmente corrupto? Brizola disse que o Bisol contraiu um empréstimo que ele considera imoral, e o Bisol disse que o empréstimo é correto e que vai processar o Brizola. O Collor teve um desempenho muito melhor. Muito melhor. 1. 2. A Rede Globo manipulou o debate. Você editar o debate era muito difícil. Eu editei pessoalmente, junto com um grande editor que até era petista. Nós editamos tira-põe para ficar equilibrado. É muito difícil. Eu vi o debate da redação. Nós todos estávamos torcendo pelo Lula. Ouvimos o debate. Quando terminou o debate, a minha conclusão pessoal era o seguinte: o Lula perdeu. Veja agora a avaliação do desempenho dos candidatos. Collor teve o melhor desempenho na opinião de 44,5% dos entrevistados. Lula foi o melhor para 32% dos telespectadores. Quando começou a cobertura da campanha eleitoral, foi criado, como hoje, uma força-tarefa especial, agregando pessoas de várias editorias e atividades e funções para cuidar da cobertura das eleições. Nós estávamos voltando do regime militar. Então a imprensa tinha perdido aquela embocadura de tratar uma eleição presidencial com as mesmas ferramentas da democracia.
porque a democracia tem que aprender. Então isso ainda não estava muito desenvolvido, não estava muito afinado com a população de uma maneira geral. E mesmo a população não estava muito ligada no que estava acontecendo, né? Da importância que era a eleição para presidente da República. A eleição foi, acho que meses depois, ou dias depois, acho que foi dias depois da queda do Muro de Berlim. Portanto, se fazia ainda num ambiente de Guerra Fria, né, de especulação em torno da Guerra Fria e tal. Tanto é que havia toda uma onda em torno do chamado monstro, que ele se chamava à época de monstro Brizola, que era a mistura de Brizola com Lula, que seriam os dois candidatos de esquerda, as chamadas elites, dariam um tiro na cabeça. De um lado está a candidatura do Centro Democrático, por mim representada. Do outro lado está uma candidatura que esposa teses estranhas ao nosso meio, teses marxistas, teses estatizantes, teses que não primam pelos princípios democráticos consagrados na nova Carta Constitucional. Collor como candidato dos patrões, logo ficou evidente a escolha, né? Estava claro. E toda a manobra foi no sentido de impedir que Lula ganhasse. Lula saiu em primeiro lugar nas pesquisas, na saída das pesquisas, aquele ano. Lula estava na frente. Mas logo o Collor ficou claramente como um adversário possível de quem quer que estivesse do outro lado. Porque ali havia muitos candidatos, né? Conferir o apoio, dar o apoio, eu acho que isso só não pode ser disfarçado. A maior parte dos meios de comunicação, exceto a Folha, apoiou claramente o Fernando Collor de Mello, que era o único, não porque ele fosse bonitinho, alto, elegante, não, simplesmente porque ele era o único que apareceu nas pesquisas com possibilidade de derrotar o monstro, Lula Brizola. Ele está um segundo turno, imagine que desastre seria um segundo turno entre Brizola e Lula para o jogo dominante da época, né? As reportagens tinham que ter isenção, equilíbrio, interesse público, etc. Agora, aqui nós tínhamos recém-chegado na democracia. Então, os veículos fizeram as suas escolhas, mas era uma coisa assim cinza. Você não tinha bem ideia de quem é que estava apoiando quem e quem é que queria o que no país. Então, talvez tenha sido essa cobertura, vamos dizer, ainda pós-ditadura, que proporcionou a chegada do Collor ao poder. No Brasil, o retorno à democracia, na verdade, foi numa eleição indireta, em 85, foi a eleição do Tancredo Neves, Tancredo Neves e José Sarney, que acabou virando o governo Sarney. E em 89, que aí sim foi a eleição direta, a graça, de alguma maneira, já se tinha perdido, né? Não era mais saída da ditadura. A ditadura já havia acabado, os partidos estavam normalizados, já tinha tido uma nova Constituição elaborada, enfim, todos os andaimes da democracia estavam montados. O país tinha atravessado um trauma muito grande, que foi a morte do Tancredo e a ascensão do presidente José Sarney, que carecia de legitimidade, a posse dele foi discutida, o país tinha atravessado uma série de traumas, inclusive um problema grave, que foi o congelamento que o Sarney fez, o Plano Sarney, que foi um estelionato eleitoral. A situação econômica do país foi se agravando cada vez mais, e aí você teve um caos econômico, hiperinflação. Enfim, ninguém via a hora de acabar o governo do Sarney. E aí se apresentaram candidatos com propostas bastante divergentes, né, para a época, para tentar tirar o país do sufoco que ele estava. 89 é o momento em que vamos para as eleições, com o respaldo de uma Constituição, de alguma forma, potável. Aquele período chamou-se, erradamente, a meu ver, redemocratização.
que não faz sentido, porque não houve, nem então houve democracia, mas pelo menos tínhamos eleições. E podia se candidatar quem quisesse. Eu fui votar pela primeira vez para presidente nessa eleição, com 46 anos de idade, que é um roubo dos meus direitos políticos e cívicos ter sido punido com a impossibilidade de votar para presidente durante tanto tempo. Porque a eleição anterior tinha sido em 1960, eu tinha 17 anos na época, e naquela altura só se podia votar a partir de 18. Então, a eleição seguinte, 89, foi 29 anos depois. Aí eu saio de casa para ir votar, acompanhado dos meus filhos, todos já maiores, que também votavam pela primeira vez. Mas naquele momento, havia de fato um movimento, e esses, digamos, não eram movimentos conflitantes, mas eram divergentes e que movimentavam, enfim, eram duas ondas que movimentavam o tecido social brasileiro, né? Uma que vinha dos movimentos populares, que eram ainda muito menores, pequenos, você não tinha tanta representação como tem hoje, mas que se concentravam na figura do Lula, e essa coisa não apenas, mas principalmente da classe média emergente, da classe média consolidada, tá? E do pessoal que hoje é definido como A, né? E que apostou muito nisso. Lula principalmente, o Lula eu conheço desde as greves no ABC em 1979, 78 e tal. E o Collor, tive uma conversa longa com ele, me convidou para um café lá em Brasília, que começou acho que às 10 horas da manhã, terminou às 4 da tarde. E depois acompanhei alguns comícios dele por aí afora e tal, conhecia o pessoal que viria a ser da equipe econômica dele, a Zélia, Cardoso de Mello e os outros da equipe econômica. Enfim, tinha contato com todo mundo, né? Você vive nesse ambiente e está condenado a ter contato com todo mundo, goste ou não goste. Uma vez me telefonou, ele era governador de estado, de Alagoas, e me disse que ia ser candidato a presidente da República, e eu dei risada. Ele falou: o que você está rindo? Eu tinha uma certa cordialidade com ele. E eu disse: na verdade, o que você quer é ser vice do Ulisses, porque o Ulisses era a grande promessa, tinha sido o senhor diretas e tal. O Ulisses era a grande figura da época. E o Collor me garantiu que não, e criou um partido, que era o PRN. Eu mandava na revista. Então, eu entrevistei o Lula. Quem entrevistou o Collor foram outros. Eu não cheguei a conversar com o Collor, porque todas as vezes que ele vinha a São Paulo, eram sempre passagens muito rápidas, e a gente estava, como eu falei, havia uma força-tarefa, e eu estava focado, estava muito mais envolvido na cobertura do próprio Lula, e atividades dele, e atividades do PT, e de outros caras, como Ulisses. A gente não ficava, não havia uma dedicação a um candidato. O Brizola almoçou, todos os candidatos almoçaram na Folha em determinado momento da campanha de 89, e o Brizola disse a certa altura do almoço: olha, a vitória, que o Collor já estava em primeiro lugar nas pesquisas, a vitória do Collor seria histórica, ou seja, contra a história, e de fato seria. O Brizola era um radical, ele foi se tornando um cara mais maleável. Quando ele chegou no Brasil, ele já chegou como social-democrata. O PDT, eu conheço bem a fundação do PDT, ajudei a fundar o PDT. Era um partido socialista democrático, a social-democracia. Ele era um cara de centro-esquerda. Era contra o Marinho, contra o Collor, e enfim, a favor de um campo progressista, de um candidato progressista. Isso era a tese do Brizola, que era um homem muito simpático. Eu não quero me referir aos continuadores de tudo isto, a esses candidatos que nós chamamos filhotes da ditadura, que vocês todos sabem quem são. Ulisses, ao contrário do que parece, né? Ele era um sujeito divertido e tal. Você, por exemplo, viajava com ele, chegava num determinado lugar e ele falava: bom,
lá vamos nós rumo a maionese assassina. Em todo lugar alguém servia maionese, era aquele calor, aquela coisa toda. Eu acho que o pobre doutor Ulisses, ele era o candidato certo no momento errado. Ele deveria ter sido, primeiro ele deveria ter sido candidato, deveria ter havido eleição direta em 1985, quando a Emília foi derrotada, e ele seria certamente o candidato, porque era o chamado senhor diretas e tal. Nesse momento também o doutor Ulisses seria um candidato muitíssimo forte, porque foi o ano de conclusão da Constituinte, da chamada Constituição Cidadã, que ele presidiu, que enfim foi a figura mais emblemática, etc. e tal. Declaro promulgada. Só que em 89 isso tudo já estava velho e aparece esse tal de Collor atropelando todo mundo e derrubando candidaturas que teoricamente seriam muito mais tradicionais. Quando o Collor apareceu como candidato, parecia uma coisa assim, como assim? O que significa isso? Quem é esse cara? Eu me lembro que essa era a pergunta. Quem? Quem é esse cara? Quem? E era isso mesmo, era o quem. Né? E o quem ganhou a eleição, e ganhou estourado. Né? E contra lideranças históricas importantes, aquela coisa toda, mas que o ciclo havia acabado. Né? Acabou o gás daquele pessoal todo. E acabou naquele momento. Tanto que vários deles depois nunca mais apareceram. O protagonismo acabou ali. Né? Além do que, você tinha uma eleição, veja só, como é que você pode fazer uma eleição presidencial com 22 candidatos? Né? Pensa, vamos imaginar isso hoje, impossível. Naquele momento tudo era novo. Todos estávamos animados, porque era uma novidade para nós, né? Cobrir uma eleição, era uma novidade. Então todos estavam muito animados, bastante animados. Naquela época houve vários debates. Talvez o último que eu participei tenha sido... eu fui um dos mediadores. As emissoras se uniram, e as 4 grandes redes, e teve 4 mediadores. Boa noite. As 4 redes de televisão, Bandeirantes, Globo, Manchete e SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, estão unidas a partir deste momento para transmitir o último debate entre os 2 candidatos que disputam a presidência da República no segundo turno. Nesta eleição, houve uma coisa que já se desdobrou, nasceu do horário eleitoral, que são aqueles jingles e spots do rádio durante a programação. Aquilo é muito forte. Eu, pessoalmente, tinha uma sensação, percepção de que a gente estava vivendo um momento histórico. Foi uma coisa extraordinária. Não só para mim, eu acho que para nós todos que trabalhávamos naquela época. Como eu te falei, eu trabalhava de manhã na Rádio Globo e à noite trabalhava na TV Cultura. Né? Isso até me habilitou para fazer a primeira série de entrevistas com candidatos à presidência da República na televisão. Viajei o Brasil inteiro. Não, quer dizer, mas naquela época, fazer jornal era viajar. Você viajava muito, ao contrário de hoje, em que circunstâncias todas, principalmente o fato de que fazer jornal virou uma coisa muito cara, né? Mas viajava-se demais. Né? Você estava o tempo todo. E aonde o candidato ia, ou aonde a campanha, para onde a campanha ia a raça ia toda junto. Você tinha que depender de gastar sola de sapato, ir à rua, consultar milhares de fontes para você ter uma informação, sei lá, sobre gasto de campanha, vamos dizer, já que estamos nesse assunto. Era um sacrifício. Hoje em dia você entra no site do Tribunal Superior Eleitoral e pronto, você dá tudo quanto gastou o Joãozinho, o Pedrinho, o Antônio, etc. É uma baita facilidade. Eu me lembro de um momento muito interessante, e aí veja com o Ulisses, em que ele imaginava
um pequeno lugar na fronteira, ainda hoje é um pequeno lugar na fronteira da Colômbia, chamado São Gabriel da Cachoeira. E ele imaginava uma reunião pequena, primeiro pela localização, pelo tamanho da cidade. Tinha 1.000 pessoas, ou seja, as pessoas vieram de barco, vieram como puderam para ouvir um candidato. Isso é absolutamente sensacional. O Collor e o Lula, num debate que eu mediei, que foi no Rio, eu não me lembro se isso foi no Rio ou em São Paulo, como o Collor tinha atacado muito o Lula pessoalmente, aquelas descobertas que ele tinha uma mulher, que ele renegou a filha, aquelas coisas todas, o Lula negou o cumprimento ao Collor, porque o combinado é que os dois iam para frente e eu era o primeiro, foi sorteado, eu era o primeiro mediador. Aí eles vieram, ficaram frente ao outro, mas o Lula negou o cumprimento ao Collor e avisou que ia negar. No primeiro turno, houve um episódio que realmente me deixou 3, 4 noites sem dormir. Que, no primeiro turno, o Datafolha fez a pesquisa de boca de urna, que deu o Collor em primeiro lugar, como todas as pesquisas anteriores iam indicando, e o empate no limite da margem de erro entre Lula e Brizola, ou seja, para definir quem ia para o segundo turno. Até que horas tantas, quando o limite de fechamento já estava se aproximando velozmente, o Antônio Manuel Teixeira Mendes, que era então o responsável pelo Datafolha, disse: não, vai ser o Lula, porque está no limite da margem de erro. Só um erro extraordinário vai permitir que o Brizola passe para o segundo turno, superando o Lula. Então a Folha postou: o segundo turno Collor-Lula. Só que a apuração no dia seguinte, nos dois ou três dias seguintes, não indicava isso, indicava o Brizola no segundo turno contra o Collor. Aí, você fica desesperado, você fala, o jornal vai ser completamente desmoralizado. Você já imaginou se o segundo turno é Collor-Brizola, não é Collor-Lula, como nós informamos? Nós estamos ferrados, né? Pro resto da vida. Né? Eu não me lembro os números. O Collor teve 30 e poucos % no primeiro turno, o Lula acho que 17%, e o Brizola 16, 15, era muito perto, eram assim 200 mil votos, 300 mil votos, que ele achava que São Paulo não deu para ele Brizola. Era um segundo turno que o Brizola teria ocupado o lugar do Lula. Ele se sentiu usurpado, Brizola. Se ele tivesse ido para o segundo turno, eu acho que ele acabava com o Collor. Naquela época, por exemplo, em 1989, essa demanda pelo novo se refletiu muito no Collor e havia razões para isso. Primeiro, você tinha muitos candidatos que vinham de um tempo impensável para quem queria alguma coisa nova. Ele, Collor, se lançou, acho que mais como uma aventura, uma brincadeira de menino rico e tal. Aí, de repente, achou um bom marqueteiro, teve espaço na televisão, fizeram propaganda gratuita para ele na televisão. A capa da Veja, por exemplo, Caçador de Marajás, tudo isso acabou transformando num candidato viável. Aquela coisa que se vendeu, um marketing muito bem feito, que foi aquela coisa do Caçador de Marajás, né, que ele pegou extraordinariamente. Não é uma invenção dele, não é uma invenção do marqueteiro dele, até onde eu sei, é uma coisa de jornalistas que começaram a trabalhar, que tinham simpatia política por ele, começaram a usar essa expressão e ela se transformou num bordão nacional. Continuam representando a Casa Grande, são os porta-vozes da Casa Grande. Mesmo porque os patrões da imprensa, que são políticos, da mídia, os patrões midiáticos, os barões midiáticos, eles são inquilinos cativos da Casa Grande. O tempo era diferente, né? Ainda havia uma sobra de esperança. O Caçador de Marajá era o cara que era contra o funcionalismo público, contra os vagabundos que não trabalhavam, ganhavam, não sei o quê, entendeu? Não. Era o cara que estava ligado ao que estava acontecendo no mundo, que falava que os carros brasileiros eram uma carroça, que o país precisava se abrir. Percebe? Que ele veio com a linguagem do novo.
não do novo político, eu diria muito mais do novo comportamental. Entende? E ele interpretou esse sentimento da população e ganhou a eleição. Acabo de assumir a presidência da República para receber o mandato mais honroso e o desafio mais difícil a que um homem público pode aspirar: a presidência do Brasil por delegação expressa do povo. Após uma vitória eleitoral expressiva, resultado da opção popular por nosso programa de governo e de renovação. Volta o pensamento para a nossa bandeira, símbolo da pátria. A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o